Vamos voltar aqui, né? Eu não me pergunte por que caiu. De repente a Márcia consegue me falar mais aí sobre, né? Mas encerrou o vídeo. Mas como nós somos persistentes, pessoas persistentes, nós vamos prosseguir falando sobre o workshop da alma. Vamos prosseguir sobre qual a diferença, né? Nós estávamos falando qual a diferença que o workshop da alma fez na vida da Andressa. Márcia, você sabe por quê? Encerrou de repente? Ele só fica 1 hora, ele não, ele cai, ele não. Tá. E Tá. eu vou poder ficar só até 8h30. Tá bom? Eu achei que ia começar às 7 horas, às 17, 8 horas, que eu tenho um compromisso depois. A Delma acho que não conseguiu ainda. Mandei para ela, vamos aguardar. E aí a gente estava falando sobre a diferença que fez, né, na vida das pessoas com relação a após o workshop da alma. A Delma entrou aqui. Para continuar aqui, porque a Márcia precisa sair, e realmente nós iríamos começar às 19 horas, e eu botei na cabeça 19h30, depois a Andressa até me chamou lá e falou assim, André, mas não era 19 horas? Eu falei, meu Deus do céu, né? Esqueci totalmente. Totalmente mesmo, né? Mas, enfim, vamos falar do que der tempo, mas dá para fechar, dá para fechar. Que hora que você tem que sair, Márcia? Oi? 8h30. 8h30? Que horas aí? Que daqui eu não consigo ver. 15, beleza, então. Então, olha só, aproveitando o gancho aqui que a Andressa estava falando sobre a mudança, né? Após o workshop da alma, eu queria fazer uma pergunta à Márcia com relação à neurociência, né? A neurociência, eu não sabia nada sobre neurociência, nem sei se eu já havia escutado falar, e quando eu ouvi a Márcia falando sobre isso, me trouxe curiosidade. Comecei a pesquisar sobre, achei algo fantástico. Confesso que, a princípio, Márcia, quando eu comecei a assistir vídeos, né, até te pedi orientação, aí eu falei assim, esse negócio tá estranho. Nossa, sei não. Ai, será que tem Deus nesse negócio? Né? Por quê? Porque tem toda uma religiosidade, né, que veio como marca na nossa vida, a qual eu oro e peço ao Senhor que me liberte a cada dia mais sobre isso. Mas eu queria ouvir você falar sobre neurociência, né? Gostaria de ouvir. E a pergunta para você é: como a neurociência teve e tem influência na sua vida, Márcia? Então, assim, no início começou com a doutora Rosana. A doutora, ela é neurocientista, doutora Rosana Alves. E meu Deus, é possível sim ser cristã e ainda estar na ciência. Porque até então isso é de bolinhas atrás, porque a religião e a ciência, elas tomaram rumos diferentes, porque uns queriam o Pentecoste e uns queriam conhecimento. Então eles não, né, há muito tempo atrás, não estavam conseguindo andar juntos. Então eles se distanciaram. Então a ciência e a religião, nós crescemos, né, com essa crença de que Deus não estava na religião, Deus não estava na ciência. Né? Então eu fiz, meu Deus, é possível sim, e ela falando, né, colocando a Bíblia, de como a neurociências, nessas novas descobertas, já estava tudo registrado, e de como que tinha Deus, muito Deus nisso. E aquilo ali começou a me chamar a atenção. E aí foi uma imersão, e nessa imersão tinha um doutor em neurociência, que ele deu ali uma aula de 2 horas, mais ou menos, e aquilo ali, pronto, é isso aqui que eu vou vou me infiltrar aqui, porque é tão bom você pegar o versículo da Bíblia e fazer uma aplicação mais profunda, né? Porque a gente lê, só que às vezes a gente não consegue fazer muita aplicação, né? E então com a neurociência eu consigo fazer as aplicações. Amor, eu fico assim, amor,
como que realmente Deus, ele é perfeito. Tudo em nós, a nossa construção, nós funcionamos, a nossa biologia foi feito para funcionar de uma forma perfeita, né? Nós temos hormônios, a nossa farmácia interna, tudo que a gente usa hoje, a gente precisa usar e vai fazer bem pra gente. Então, Deus, ele nos criou, mas não criou assim, você precisa de um remédio aqui, você precisa disso, você precisa daquilo ali, você precisa daquela pílula, você precisa isso para dormir, você precisa isso para se sentir bem. Não, nós já tudo completo. Só que aquela questão, se a gente não estiver alinhado, espírito, alma e corpo, como diz lá em Tessalonicenses, né? Porque ficamos muito preocupados com o espiritual. Esquecemos que nós somos um corpo, não tem como dissociar do que é espiritual, do que é alma, do que é corpo. Não, tá tudo junto. Então, Paulo diz assim, ó, que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo estejam irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Gente, isso é uau! Isso é uau! Então, eu tenho que estar alinhado. Então, não adianta estar assim no espiritual, cuspindo fogo. Enquanto isso, eu como arroz, com o corpo todo inflamado. Esses dias, né, a gente recebeu uma notícia que tinha uma pessoa amiga da família, que jovem, muito jovem. Ele tinha ido para o hospital, está desse tamanho, assim, foi para o hospital. E eu falei assim, amor, não culpa ninguém, não. Não é culpa, não. A gente precisa ser autorresponsável. Porque já está tudo escrito, está aqui o manual, está tudo perfeitinho aqui. Só que a gente, se Paulo está falando que o nosso corpo, que o nosso espírito, ele precisa estar alinhado, tudo, os três juntos. Então, por que eu como mais? Ou por que eu faço outras coisas a mais que não está aqui no manual? Então, eu vou sofrer. Então, a gente sofre por falta de conhecimento. Então, hoje, com a neurociência, e eu entendo que tudo é estímulo. Tudo é estímulo. Então, se eu tenho andado com pessoas que, após o culto, só vão para lanchonetes, isso é genético, esse ambiente ele vai afetar meu DNA. Esse ambiente vai passar informação que vai danificar, às vezes, é um ambiente tóxico, dependendo do ambiente que eu vivo. Esses dias eu estava, uma vizinha aqui, estavam discutindo, falando palavras ruins. Eu falei assim, amor, esse ambiente é um ambiente tóxico. Essa criança que vai nascer nesse ambiente, vai crescer nesse ambiente, as células delas, a célula vai estar propensa no futuro a desenvolver câncer, vai desenvolver doenças, entendeu? Então, tudo influencia tudo entra pelos nossos órgãos sensoriais, estímulos. E esses estímulos, dependendo se forem saudáveis, se forem tóxicos, vão sim passar informações para o nosso DNA. Vai passar para a nossa genética e automaticamente a nossa genética ela vai sim passar essas informações para o nosso DNA. Eu não nasci com propensão a ser obeso, eu não nasci propensa a desenvolver câncer, mas esse ambiente ele favoreceu. Entendeu? A minha saúde passou. Então, eu não entendo. Mas quando eu começo a entender um pouco da ciência, eu vou passar a evitar esses ambientes, eu vou passar a andar com pessoas que falam de saúde, passar a ver pessoas que elas têm uma vida, uma espiritualidade desenvolvida. Eu vou passar a andar com pessoas que elas primam pelo corpo, pela saúde. Entendeu? Então, a neurociência, ela veio assim que a gente pode desenvolver. Os nossos neurônios, até então, a gente nasceu com a quantidade já perdendo. Só que depois da neurociência, a gente tem neurônios, a gente vai perdendo, porém, a gente vai ganhando outros a partir de novos estímulos. Novos aprendizados, novos estímulos e novos neurônios, novos aprendizados e mudança de rota. Então, isso é uau. Então, isso é um ganho para a gente. Isso é um ganho, porque até então a Márcia não se via que ela era capaz de ser diferente. Então, com a neurociência, eu posso ser quem eu quiser. Se eu quiser ser uma pianista renomada, eu vou sentar e vou aprender, vou me estimular
os meus neurônios eles vão passar a desenvolver essa habilidade e com o passar do treino, estímulo, estímulo, treino, eu vou ser uma pianista de primeira. Então eu posso ser uma nadadora, eu posso ser uma pianista, eu posso ser uma costureira, eu posso ser quem eu quiser a partir desse conhecimento. Então isso vai me fazer eu projetar para frente. Se eu tenho 50 anos, se eu tenho 40 anos, se eu tenho 65 anos, isso não tem limite. Se eu me estimular, eu vou poder sim ser quem eu quero ser. Então, a neurociência ela veio realmente para poder nos desenvolver, mostrar que nós somos capazes, sim, de viver a nossa melhor versão. Sim. E assim, te ouvindo, Márcia, eu tenho foto nossa de 2006, né? Uhum. De quando nós trabalhamos juntas. Ei, Pedro Lindão! Quando nós trabalhamos juntas na Mundo Moderno. Uhum. E assim, André, quando eu fiz na Márcia que eu conheci no Mundo Moderno, né? E a Márcia de hoje não tem palavras, né? Assim, do que, óbvio, Deus fez na sua vida, mas todo esse conhecimento, né, trouxe essa nova mulher, né? Essa nova mulher que você é hoje. E você falando também, eu lembrei muito do momento que eu estou vivendo, em que sentido? Com relação à atividade física. Por estar sendo acompanhada por uma médica devido a um procedimento errado que eu vivenciei num hospital aí, de Cariacica, daqui de Cariacica, então eu estou sendo acompanhada por uma médica. Então eu estou em casa, né, e eu dependo dela, ó, tal dia você vai voltar a trabalhar, né, porque devido ao acompanhamento. Aí, Márcia, quando foi sexta-feira passada, semana passada, eu senti o meu corpo inquieto, porque ela não me liberou nem para caminhar, né, no tempo, estava muito menos treinar. Então, tem assim, eu senti o corpo inquieto, a mente já assim, e aquela indisposição, vontade de ficar deitada e tal. Eu falei, opa, tá alguma coisa estranha. Aí eu falei com meu marido assim, amor, amanhã, que era um sábado, né? Amanhã nós vamos caminhar. Aí ele falou assim, mas amor, você já pode? Amor, amanhã nós vamos caminhar. Márcia, aí fui no sábado caminhar, né? E assim, é outro corpo, é outra mente, entendeu? E assim, hoje eu já falei com ele, eu falei, Preto, né? Durante a semana eu não pude ir, e aí eu falei com ele assim, amor, amanhã, a rinite atacou demais, então eu tô só Deus, a base de antialérgico. E eu falei, Preto, amanhã eu vou caminhar. Domingo, André caminhando é assim, milagre. Mas é isso que você está falando. A pessoa começa a sentir o corpo inquieto, a mente. Então eu vou lascar remédio com relação para controlar a ansiedade. Não, vai caminhar. Vai para o Terapia Rosa, vai para Orla. Perfeito, entendeu? E é isso aí. Assim, para mim, eu ainda não tenho, óbvio, né? Eu estou começando agora estudar neurociência, mas eu já percebi o quanto faz bem, sim. O quanto faz bem. Esse conhecimento. Sim, e não tem limite. E detalhe, Andréia, por que a neurociência? A neurociência, ela não é novo, porque diz lá, tem um versículo que fala bem assim, ó, Eclesiastes diz assim, o que foi tornará a ser, e o que foi se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Então, todo conhecimento vem de Deus. Então, hoje, essas descobertas é do homem, mas já está em Deus, está descobrindo, porque Deus ele oculta, né, as coisas. Ele oculta, então compete o homem que desvendar os segredos. Então, o homem está apenas desvendando algo que já está aí, milenar, já está pronto. Não tem nada novo, entendeu? Sim. Então, a gente, as nossas crenças, né, de que pela a religiosidade, eu tinha aversão à inteligência emocional. Olha só, a gente fica no mundo, é um fanatismo religioso, que hoje já tem até uma linha de estudo. Olha só, até uma linha de estudo. Já tem até pós-graduação sobre o fanatismo religioso que tem levado as pessoas a doenças. Por quê? Você entra no círculo, o que é o fanatismo religioso? Você não faz nada diferente do que aquilo aqui. Eu não lia nenhum livro. Não, no livro tem que ser
que tem o nome de Deus. O livro, eu não fazia nada diferente, eu não fazia um curso diferente que não fosse nada ali do meu meio evangélico. Então, o fato de você estar ali, então o que acontece com o cérebro? Ele não vai ter novos aprendizados. E não tendo novos aprendizados, o que acontece? Não tem novas sinapses, não tem novos neurônios, e o que você tem, dependendo do ambiente, você vai tornar a perder. Então, hoje, você aprendendo coisas novas, você já vai ficar na lista de não ter Alzheimer, né, de ter mais dificuldade de ter mal de Parkinson, porque os neurônios, principalmente quem trabalha com ambientes muito tóxicos. Eu estou falando de ambientes tóxicos agora dessa forma, de estressantes, de estresse, né? Se você vive muito nesse ambiente de estressor, de trabalho ali de estresse, o que pode acontecer? Você pode ter neurônios, pode ter que eles são né, produtos ali, química elétrica. Então, você pode ter morte de neurônios, eles se queimarem, e quando queima o neurônio, o que pode acontecer? Algum órgão seu pode deixar de se movimentar. Então, quando você começa a fazer atividade física, você vai abaixar esse nível de cortisol do corpo, vai tirar essa química ruim, vai colocar a química boa, e ali você vai estar pronto de novo. Então, é por isso que a gente precisa realmente estar atento. Então, o estudar fora, meu Deus, já está tudo aqui. Por que eu inteligência emocional, que eu tinha aversão, não é nada mais, nada menos do que o fruto do espírito. Entendeu? É você ter o domínio próprio. Então, se você não tem o domínio próprio, você está viciado. Olha só o que é a questão de você se entender. Você está viciado em fazer coisas ruins. Você está viciado em maratonar em séries. Você está viciado em, às vezes, falar do outro. Você está viciado em comer só comidas, né, com alto teor de gordura. Você não tem uma dieta alimentar balanceada. Você está viciado em fazer coisas que não vão favorecer. Então, isso vai criar vícios. E esses vícios, eles ficam aqui, ó, programados, porque você levanta programada para fazer aquilo ali. Você não faz nada diferente. Igual a pessoa que não tem o hábito de fazer atividade física, ela levanta programada para fazer coisas ruins. Aí entra Paulo de novo. Eu amo Paulo. Paulo, para mim, é o melhor. Ele faz bem assim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Então, o mal, eu surfo, o mal eu faço de boa. O mal, nossa, eu bebo Coca-Cola na segunda, eu bebo Coca-Cola na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E assim, lanche na semana toda, eu vou fazendo mal para mim. Aí chega, nossa, vamos orar para fulano de tal, tá passando mal. Então, a gente sempre vai viver de condição. A gente não vai viver realmente nos posicionando. A gente vai viver sempre pela condição que a gente está ali. E vai viver vida. Quando Jesus veio, ele veio trazer uma vida de excelência, uma vida em abundante. A gente vai viver aqui, ó, uma vida que não é abundante, uma vida que não é pleno. E ali, tá tudo bem, eu tô indo pro céu. Da mesma forma que aquela pessoa que decidiu viver a vida abundante, né? Tem dois caminhos aqui para vir aqui para casa. Tem um que é uma rua calçada e tem uma rua que tem, às vezes, esgoto aberto, céu aberto, tem pedras. Então, os dois caminhos vão chegar aqui. E aqui a pessoa vai decidir qual é o caminho que ela vai. Então, eu coloquei no meu coração que eu quero para o céu de primeira classe. Você pode ir de segunda, de terceira classe. Mas você também pode optar em ir de primeira classe. Isso faz a diferença quando você vive uma vida com escolha. Não pela condição que a situação está te dando. Estou aqui, estou vivendo essa situação. Então, a gente tem que viver de decisão. Não, eu decido viver isso aqui, a vida abundante que Cristo vai me dar. Aí, nas três esferas, no corpo, no espírito, eu vou florir espiritualmente, eu vou ser bênção espiritualmente, no corpo, entendeu? E nas emoções. E nas emoções, afeta as nossas finanças, afeta o nosso relacionamento e afeta um catatal de coisas. Entendeu? Então, a gente precisa viver de decisão. Então, quando a gente conhece nosso biológico, nossa biologia, né, a gente aprende. E é
jornada. Eu entrei numa jornada de transformação que eu não abro mão. Então, quem conheceu hoje, vai daqui a um mês, daqui a 2 semanas, a pessoa. É possível isso, não é decisão. Você decide as mesas que você decide sentar. Você decide quem você vê todos os dias. Você decide o que você decide o que você quer ouvir, porque o que você vê e o que você faz vão influenciar no seu resultado final. Entendeu? Então, hoje, a Márcia, ela não... A gente tá a alma... Então, a Márcia decidiu não ficar vendo novelas. A Márcia decidiu não ficar vendo jornal. Entendeu? Porque eu conheço pessoas cristãs que elas veem o jornal da manhã, da hora do almoço e à noite. Aí, na hora de ela exercer, porque eu sei que vem tudo por estímulos, então, na hora de eu produzir a fé, como que a fé vai estar dentro de mim, sendo que o estímulo que eu dei o dia inteiro foi de medo, foi de pavor, foi de terror? Então, lógico que na hora da fé, porque fé e medo, caminhos opostos, na hora de eu exercitar a fé, não vai ter. E aí? Porque o estímulo que eu dei naquele dia não foi de fé. Então, quando você decide ouvir uma palavra, você está numa situação, você vai para o YouTube, hoje a gente está vivendo a melhor era. Você vai no YouTube, você já é um cardápio, eu quero ouvir a mensagem agora de fortalecimento da minha fé. Tá lá. Então, aí você decide. Ou, às vezes, quando você tá ruim, você vai maratonar numa série. Naquela série que não tem fim, sem loop. Que você acaba aquela série e você já tá ansiosa ali, acabou a dopamina, você já sente a necessidade da próxima dopamina. Segue, outra série, mais outra série. Então, quando a gente se conhece, a gente conhece que o nosso cérebro ele vai se alimentando de vícios. Então, eu vou colocando o vício que eu quero que ele tenha. Entendeu? Eu vou colocando o vício de uma leitura, eu vou colocando o vício de aprender, eu vou colocando o vício da atividade física. E ali você vai se transformando. Entendeu? Porque quanto mais estímulos você tiver, experiências novas, você vai se transformando. Isso é biológico. Fantástico, né? Fantástico. Para a vida, né? Bravo. Aprendizado para a vida. Vamos para a próxima pergunta. Andressa, qual o palestrante que mais falou com você e por quê? Eu acho que cada ministração lá teve a sua importância, né? E, como eu já havia dito, testemunho de cada um deles, a Márcia falando da neurociência, o Júlio falando do se cuidar, o Marcelo, né? Falando da cura, dos livramentos. Cada um deles teve a sua particularidade. Então, assim, eu acho que todos eles, eu não vou dizer assim, apenas um, porque cada ministração falou de uma maneira diferente e adiu algo na minha vida. Sim. E você, Nelma? Olha, eu faço minhas palavras da Andressa. Todos os ministradores, todos falaram muito aos nossos corações, todos, né? Todos eles. Graças a Deus falou muito ao meu coração. Legal. André, eu não vou... Não... Oi? Eu vou precisar sair agora, que eu prometi às crianças de levar lá. Não, beleza. Tranquilo. Olha só, antes de você sair, só fala que, né, eu gostaria muito que você deixasse aqui registrado como te encontrar para um atendimento, para mais conhecimento. Aí você pode ficar tranquilo para sair, que eu vou prosseguir com as meninas. Tá. Então, gente, hoje, né, pela transformação que a Andréa falou, e essa transformação, assim, foi decisão. Eu entrei nessa pandemia de um jeito, eu quero sair de outro. E até então, eu não me sentia professora. E quase 20 anos dentro da sala de aula, eu tinha vergonha de falar que eu era professora, ainda mais de limpeza, pela necessidade. Vocês sabem que fizeram cura aí, que as memórias, elas impactam a vida da gente pro resto da vida, da infância, né? Então, eu tinha uma timidez crônica. E eu tinha, assim, vergonha de falar perto de professor de filosofia, de geografia, porque eu me sentia
Não me sentia inteligente, me sentia burra. Então, eu tinha vergonha. Então, quando chegou na pandemia, eu participei de uma imersão poderosa e eu falei assim, meu Deus, eu sou professora, eu não sou cantora. E eu posso contribuir com a vida das pessoas com que eu carrego. Então, ali foi assim, um divisor de águas na minha vida e o crescimento, ele começou, né, é crescente mesmo, e eu cheguei até aqui. E hoje, por essa transformação na minha vida, e com a ajuda da neurociência, eu ajudo mulheres que queiram, assim, viver o seu propósito. Porque é diferente quando você vive uma função e vive um propósito. Entendeu? Por exemplo, eu posso ser uma professora, mas eu não gostaria de ser uma professora. Estou em sala de aula, mas eu fui chamado para... Eu gostaria de ser uma advogada, mas está em sala de aula. Então, a pessoa está cumprindo uma função, não está vivendo de propósito. Então, é diferente quando você cumpre uma função e vive um propósito. Né? Tem um médico que ele largou toda uma jornada no hospital, aquele hospital Albert Einstein, lá no Rio de Janeiro, acho que é no Rio, e ele foi abrir uma padaria. Por quê? Porque eles não estavam vivendo o propósito dele, eles estavam cumprindo uma função. E aquilo ali ele ficava triste, estresse, né? O ambiente do hospital já é um ambiente muito estressor. Então ele abriu a padaria, então ele está vivendo o seu melhor momento. Então ele nasceu para ser um padeiro. Então, quando você está na sua função, no seu propósito, você a chance de você entrar em depressão é quase mínima. Por quê? Quando Jesus subiu, ele distribuiu dons aos homens. Então, nós temos habilidades natas em nós. Na nossa genética, nós temos habilidades que foram criadas justamente por algo que ninguém mais, porque nós somos seres únicos e singulares. Então, eu era professora e eu me sentia cantora. Então, na pandemia, eu me conectei com a minha identidade, então eu me vi com a capacidade de fazer algo. Então, a minha crença de capacidade aumentou. Então, hoje, eu quero levar as mulheres, principalmente as cristãs, a viver o que eu estou vivendo hoje, a viver o seu propósito, de fato. E vivendo o seu propósito, você pode cumprir o seu propósito falando e expandindo o reino de Deus, né? Porque não tem como você cumprir o seu propósito e não falar do amor de Cristo, seja ensinando, seja abordando, seja treinando, seja fazendo qualquer coisa que você faça, né? Você pode sim falar. Então, hoje as minhas mentorias é com base na neurociência, com base na palavra de Deus, né? Que é o princípio milenar, que é ali o conhecimento milenar, e ajudar ela a descortinar a sua identidade para viver o seu propósito. Não tem propósito se você não saber quem de fato você é. Entendeu? Porque nós nascemos, eu tô falando isso com propriedade. Nós nascemos e o foco era no nosso erro. Você fez isso, você cortou o cabelo, você pintou as unhas, você usou um cinto, você fez isso. Pontuava sempre o nosso erro e não valorizava as nossas habilidades características. Então, isso, conforme vocês estão no cura, fica comprometida assim para o resto da vida. Você vai passar a se olhar, eu não sou boa o suficiente. Eu sempre sou insuficiente. Então, você não se vê boa. O que é? Você é boa para ensinar, você é boa para tocar um sofá, você é boa para poder nadar, você é boa para jogar uma bola, para tocar um piano, para ser uma empreendedora, para ser uma advogada, você não é boa para nada. Entendeu? Então, quando você sabe quem você é e você olha as suas habilidades, então, na minha mentoria, eu vou desde lá da infância, resgatando isso, até trazer a pessoa e ela olhar assim, uau, eu nasci para fazer isso. E assim, ela vai seguindo, sendo transformada ali no seu propósito. E se você quiser, né, viver essa nova versão, viver o seu propósito de fato. Gente, eu falo, quando eu estou ensinando, a minha dopamina está lá em cima. Quando eu estou dando as minhas mentorias, porque eu estou no meu propósito. Entendeu? Então, quando você vê, hoje eu vejo as pessoas, às vezes reclamando, tem uma mulher lá no trabalho que ela varre, né, lá, mas ela varre, nossa Deus, tipo assim, carrancuda. Ó, não suja aí não, hein? Não suja não. Nossa,
na aula de artes, principalmente. Nossa, Deus, olha a sujeira dessa sala, aquela coisa toda, aquela carranquice. Só que é uma escolha. Então, se é uma escolha, ela está ali, que ela vinha fazer coisa, mas não é o propósito dela. De repente, ela está errada ali. Não é o varrer. Por quê? Não é o varrer que é ruim? Não, porque tem um porteiro da escola que eu entro, ele recebe a gente com um sorriso, ele vai, pega a sua sacola e ele deseja o seu melhor bom dia. Ele está no propósito dele ali, ele é porteiro, ele faz com excelência, ele ama aquilo que ele faz. Então, quando você está, hoje você encontra médicos, eles estão ali pelo exercício, ou doutores, advogados, qualquer um. Às vezes, uma atendente de uma padaria, ela vai te atender mal. Ela não nasceu com aquilo ali, ela está no lugar errado. Então, quando você está numa função errada daquilo que você está, você só no cortisol, só na química ruim. E ali, no futuro, a doença é o seu caminho, entendeu? Então, as pessoas que elas estão no propósito delas, elas conseguem viver muito mais e elas conseguem cumprir o propósito. Hoje, a gente vê isso, Silvio Santos encerrando a carreira dele praticamente quase dentro do que ele fazia, entendeu? Com saúde, ele morreu realmente por causa da velhice, que é o natural, entendeu? Então, as pessoas que elas estão vivendo aquilo ali, elas não se aposentam, elas continuam fazendo. E, às vezes, a gente vê alguns professores, nossa, não vejo a hora de contar os dias para poder me aposentar. E ver assim, nossa, então, não tá ali, gente. A pessoa que tá ali, ela ama, ela se entrega aquilo ali, entendeu? Então, quando você descobre isso, sua vida, ela tem um novo rumo, tá bom? Gente, ó, um beijo no coração. Márcia, brigadão pela sua contribuição, tá bom? Quem quiser te encontrar, qual o seu Instagram, Márcia? É o @Márcia Menengucci. É só você entrar aqui mesmo, né? Márcia Menengucci, com 2 Cs, e me chamar que estou pronta aqui para poder atender. Tá bom? Gratidão pela sua participação, tá? Divirta-se com seus filhotes. Meninas, vamos dando continuidade aqui. E eu queria saber de vocês o seguinte agora. Delma, nesse tempo onde as emoções estão em ebulição a todo momento, o que você faz para ter uma vida mais equilibrada? Eu tenho procurado muito, eu gosto muito de estar orando, né, assim, não somente na igreja, mas em casa também, claro, né, e peço a Deus, para Deus estar no controle de todas as minhas emoções, dos meus sentimentos, né, no controle da minha alma, é o que eu peço ao Senhor, porque, né, as coisas têm acontecido, mas eu tenho procurado pedido e o Senhor tem me ouvido, para Deus estar no controle, na direção da minha vida, da vida da minha família, né, e me dando sabedoria cada vez mais, para me poder estar, para estar sempre de acordo com a vontade dele. Né? Às vezes a gente pensa assim que vai perder as estribeiras, né, que vai perder o controle, mas eu lembro, não, Deus está no controle. Né? E assim eu tenho vivido. Você colocou uma coisa assim, você colocou uma coisa extraordinária. Deus está no controle, né? Isso a gente vivencia muito lá no programa de cura, né? E depois, quinta-feira eu estava colocando isso para as meninas no pequeno grupo, que depois que a gente passa a ter uma intimidade com o Espírito Santo, há uma transformação de vida, né? E aí quando você coloca assim, né, eu peço para que ele esteja no controle, né? A minha oração hoje em dia tem dia que eu falo assim com o Espírito Santo, Espírito Santo, eu preciso de equilíbrio para os meus pensamentos. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor traga equilíbrio para os meus pensamentos. Porque às vezes os pensamentos estão assim, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Ai, meu Deus, como é que eu vou dar conta daquilo? E eu falo, Senhor, eu profetizo equilíbrio para os meus pensamentos. Traga equilíbrio, né? Assim como eu também tenho orado, óbvio, né? Como a Márcia colocou, a questão de você se alimentar bem, a questão de você criar o hábito de uma atividade física, vai de você decide, né? Mas eu oro ao Senhor, ao Espírito Santo, e eu peço, Espírito Santo, me dê equilíbrio no meu alimentar. Por quê? Porque tem dia que você tá, né? Eu tô assim,
quer devorar o mundo, né? E eu falo, Espírito Santo, eu preciso que você traga controle. E é isso que você colocou, Delma. Quando a gente tem esse conhecimento e pede ao Senhor, Senhor, traga equilíbrio para minhas emoções, né? Porque tem coisa que foge, né, Delma? Foge do nosso controle. E aí é só ele. Eu participei também, para a glória de Deus, do encontro de casais também, que foi muito bom para minha alma, você entendeu? Assim, mensagens edificantes, palavras muito fortes, né? Um aprendizado muito bom. Então, isso tudo vai ajudando. O trabalho do cura tem sido um divisor de água na minha vida também, né? E assim, a gente vai somando tudo aquilo que está fazendo bem, aí as coisas vão fluindo, né? Sim, com certeza, com certeza. E você, Andressa, que você tem a colocar de contribuição para gente? Eu vou responder com um hino, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tudo que eu não quero fazer, eu faço. Mas tenho tanto amor por ti, tem misericórdia de mim. Porque, assim, eu falar, total equilíbrio, eu estaria mentindo. Que já tem 6 pessoas ali, eu sei que elas me conhecem, então eu sigo pedindo misericórdia a Deus. E assim, gente, é o que eu falei, enquanto houver fôlego, eu preciso de cura. Eu não sou aquilo assim, ó. Aham, aham. Não. Então, o negócio tá pegando, Espírito Santo de Deus me dá sabedoria. É sabedoria, tira a força, Jesus me dá sabedoria. Porque nós somos falhos. E é a misericórdia dele, a graça dele, que me permite estar aqui. Eu ouço muito sobre inflamada, e lá e tal, mas é cada um uma realidade. A pessoa se conhece. Então, assim, o eu ouvir muita coisa e não falar aquilo que a vontade quer, já é uma maneira de você tentar manter o equilíbrio. E outra, gente, eu tô com 50 anos, né? Nem tudo que a gente quer falar a gente pode. Acho que é o Espírito Santo de Deus já tomando essa mansão toda maravilhosa, nem é uma casa só, já é uma mansão, triplex, né? Aí você fala assim, aham, aham. E vida que segue, porque eu sempre tive isso comigo. Melhor aquele que domina a si mesmo do que o que conquista a cidade. Muitas vezes eu perdi a cidade, perdi tudo. Mas aquele hino, como diz, tem misericórdia de mim. E a misericórdia dele, de eu pedir, me arrepender e não praticar mais. Exemplo, pedir ao Espírito Santo que venha controlar mesmo. Porque da gente, a gente faz aquilo meio descontrolado. Mas eu faço o que eu oro, eu louvo, eu vou dormir, aí eu acordo, já penso um pouquinho mais, porque as situações do dia a dia nos levam a querer tomar decisões que talvez não caibam a nós. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu paro, eu penso, aí eu oro e peço ao Espírito Santo para me direcionar. É o que eu tenho feito. Eu peço a misericórdia. E assim, foi o que nós três colocamos, né? Ai de nós se não fosse o Espírito Santo, né? Principalmente nós. O seu teste deu qual letra? Você é o quê? Você é D? Você é o quê? C? Eu sou SC. SC. Então, nós que somos um D, né? No caso aqui eu e a Andressa, e quem tem curiosidade de saber sobre isso, o que é D, o que é S, Programa de Cura, Igreja do Evangelho Quadrangular de Nova Brasília vai te explicar mais sobre isso. Nós que somos um D, né? E assim, eu gosto muito, amo o meu temperamento, mas nós sabemos que é um temperamento que você precisa de se policiar, né? Porque é um temperamento tendencioso à ira, é um temperamento tendencioso ao ferir. Então, você precisa ter esse conhecimento que o programa de cura trouxe para que você, peraí, preciso me calar. Peraí, eu tô com vontade de arrebentar, mas eu vou me calar, né? Esse conhecimento fez muita diferença na minha vida, né? Porque é o que a Andressa colocou. Às vezes a gente quer falar mesmo, a gente quer, né? Mas, peraí, Espírito Santo, toma aqui o controle.
Porque se o senhor deixar o controle na minha mão, não vai dar certo, não. Não vai prestar. André, porque é uma coisa assim. E se você fizer o que não é certo, depois o Espírito Santo vai lá e pede desculpa. Então é melhor você nem falar para não precisar ir lá. Aí segue o baile. Por quê? Como cristã, você vai lá e faz o que não tem que fazer. Agora vai lá e pede perdão. Como Jesus vai lá e acerta agora a situação. Então, para não precisar, então você já não faz. Fala, Senhor, entrega em tuas mãos, porque o Senhor é o Deus da vingança, só entra com providência, trabalha na minha vida, me ajuda. E gente, é uma luta diária. É igual tá lá, dá vontade de pegar a espada e arrancar a orelha, mas você fala, não, você não vai colar a orelha da pessoa de volta. O que você vai fazer? Fica quieto no seu canto. É isso. Entende? Não é fácil. Então, para você, é melhor precaver do que remediar. Que dói você não querer ir lá, vai e pede perdão. Oi? Vai e pede perdão. Você dorme, o perdão, você pediu? Ó, se você partiu hoje, o perdão. Então, deixa lá. Olha, eu não sei o que eu fiz direito para você, não, né? Mas Deus mandou vir aqui, né? Pedir perdão. Então, assim, né? Então é melhor você libera perdão, deixa a pessoa ir e segue o baile. É isso aí. É por aí, né? É isso aí mesmo. O evitar, programa de cura. né, André? A gente melhor evitar os problemas, né? Para depois a gente não ter que estar indo lá pedir o perdão. Então é melhor evitar, né? Evitar. Delma, meus alunos fazem isso. Tem hora que eu tô bem assim, ó. Tia, você tá acordado? Eu falei, tô. Eu só tô pensando como que eu vou agir. Aí diz, tia, você tá tão parada. Eu falei, tia tá pensando. Calma lá. Como que a tia vai falar para vocês entenderem de uma forma diferente? E tudo eu tenho aprendido. Até nas nossas maiores lutas a gente aprende, gente. Pode ter certeza. Mas você sabia, verdade. assim, o programa de cura fala sobre isso, que a gente tá falando de voltar e pedir perdão. O programa de cura fala sobre fazer o caminho de volta, né? Que a gente precisa fazer o caminho de volta. Eu não sei, eu acho que nós não chegamos ainda no livro que fala sobre isso, fazer o caminho de volta, né? Então, assim, é preferível que não aconteça. Mas, se acontecer, faça o caminho de volta, né? Eu tenho 2 pessoas que estão lá na minha lista do celular, na agenda do celular, né? Que já tá lá e eu sei que eu preciso pedir perdão, né? É um irmão da nossa igreja e outra é uma pessoa que não é da nossa igreja, já tá lá. Por quê? Porque eu respondi essa pessoa de uma forma, né? Um é até um diácono da nossa igreja, e o Senhor já falou comigo, pede perdão a ele, né? E assim, como ele é muito brincalhão, eu nem sei se ele vai entender, mas enfim. Então, assim, é fazer o caminho de volta. Errou? Eu não vou me martirizar. Ai, meu Deus, pequei, vou pro inferno. Não, a Bíblia fala, ó, se arrependa, né? Peça perdão e siga. Siga. Ninguém tá falando que a gente tá num programa de cura, que a gente vai ser perfeito, não vai. É o que a Andressa colocou, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu preciso de cura. E vai ser o resto da vida. Vai ser o resto da vida. Mas o importante é a gente ter o conhecimento e colocar em prática. Vai, não peca mais. Verdade. E procurar não pecar mais. É por aí. Agora, nós vamos falar sobre resiliência, para fecharmos, né? Resiliência. Como vocês viram lá, eu coloquei em destaque a foto da Andressa, né? Por quê? Coloquei, né, o tema sobre resiliência, porque eu conheço mais de perto, óbvio, a vida da Andressa do que da Delma e da Márcia. Eu nasci, né, depois da Andressa, então eu conheço mais de perto a vida dela. E aí eu deixei em destaque para a Andressa estar falando com a gente sobre resiliência, né? Por quê? Porque, para mim, ela é um exemplo de resiliência diante de várias situações que eu participei durante a vida dela. E eu queria que a Andressa falasse sobre, para nós fecharmos, sobre resiliência no sentido de surgiu a dificuldade, Andressa, o dia mal chegou, o que fazer sendo uma pessoa resiliente? Eu coloquei aqui o significado de resiliência para aqueles que estão vendo e talvez falam, oi, resiliente é aquele que tem capacidade de superar problemas. Ou, né, saná-los, a crise, né, de uma forma
mais sábia, com sabedoria. Então eu falo assim, que é ser resiliente para mim? É eu querer mudar aquilo também que a minha realidade. Gente, André fala isso, porque eu passei por alguns momentos, né? Várias situações na vida. E o que é ser resiliente para mim? Eu tenho um objetivo. O meu objetivo o meu alvo é estar na eternidade com o Senhor Jesus. Então, a resiliência em si, para mim, é eu não desistir do meu alvo. Eu sei, a palavra de Deus eu coloquei aqui também para mim, que fala assim, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu entendi que o sol, um dia me perguntaram, há milênios, o sol nasce para quem? Para os bons ou para os maus? Eu, para o bom. Aí a pessoa, não, para o mal, mal, para os maus e para os bons. E quando eu entendi isso, eu percebo que o eu ser resiliente é eu acreditar que ele é o Todo-Poderoso, ele está comigo em todo momento. Desde quando eu sou, eu tento lembrar que eu não sou adolescente. Desde quando eu era adolescente, eu me via no alto mar e tinha uma rocha. E as ondas bramiam assim, e eu estava naquela rocha. E o hino que me fala assim, ó, mestre, o mar se revolta, as ondas me trazem pavor. Não se te dá que morramos. E quando eu me vejo ali no meio do mar bravio, uma rocha, e eu ali, é o que me dá resiliência. Saber que eu estou na mão do Todo-Poderoso. Porque eu entendi, gente, que quem errou contra mim não foi o Senhor. Andréia cita, porque eu passei por uma situação, né, muito séria. Só que eu falei, gente, mas quem errou contra mim? E você quer se revoltar contra Deus? Deus, como permitiste tudo na minha vida? Eu falei, Deus, não foi o Senhor que errou. O Senhor morreu por mim. E o que me faz ser resiliente é ver que o Senhor Jesus se entregou por mim. Quando eu olho para o amor desse Deus por mim, eu falo, uau, não tem outra coisa. E olhe que a gente falha. Então, o eu ser resiliente me faz olhar para o amor do Senhor Jesus por mim. Faz eu olhar e falar, olha, Andressa, eu sabia que você ia falhar, eu sabia que você ia errar, mas eu sabia que o meu amor está injetado em você e você vai vencer. E é o que me faz vencer. Eu olhar para a cruz de Cristo e falar, meus pecados estão ali, e eu consigo ver além dessa cruz e ver a eternidade, entende? Eu falo, Senhor, eu quero estar lá. E eu quero estar lá, Jesus. Então, é sobre isso. Não é que eu sou forte, mas é porque o forte habita em mim. O Senhor Jesus, que é o forte, ele habita em mim. E é isso. Ser resiliente para mim. Mas há pessoas que têm essa resiliência também, né? E não têm essa fé nesse Deus. Mas a minha fé está pautada nisso. De um dia estar na eternidade e vencer as lutas, porque quem vence por mim é ele. E é sobre isso, André. Minha resiliência, tudo que você viu eu passando, ver eu passando, é sobre isso. É sobre eu acreditar que um dia eu vou ter um corpo novo. Igual o pessoal tá falando da atividade física. Não, um dia eu vou estar na glória, vou ter um corpo novo, eu tô querendo cuidar do meu aqui, mas me faz também entender que um dia tudo vai ser um novo nome, um novo corpo, uma nova vida. Então as lutas que eu passo aqui não pode se comparar com a glória por vir. E é o que me dá força abaixo de Deus para eu ser resiliente. Quem me conhece sabe que tem momento que eu tô mal, tô triste, mas aí eu olho para a cruz de Cristo e falo, ele não tá lá, ele ressuscitou. Ele me dá força para ressuscitar. Isso para mim é ser resiliente. Amém. Entre várias coisas que eu pego, eu sou muito assim, de pegar a fala das pessoas para a minha vida, né? Pego a fala e levo para a minha vida. E óbvio que a gente não vai entrar no assunto, né? Que o assunto não é esse. Mas quando eu vi a Andressa vivenciando algo na vida dela, eu falava para o Senhor assim, eu até comentei lá no programa de cura, uma oração que eu fazia na ignorância, né? Óbvio que eu não faço mais hoje em dia.
Mas aí, quando eu via a Andressa passando aquilo, eu falava assim, Senhor, como assim? Passando sobre isso, né? Seguiu todo o protocolo cristão, religioso, né? Que a Bíblia nos diz com relação a casar virgem, a isso, aquilo, outro e tal. Mas, Senhor, como assim? Minha irmã e tal passou por essa situação. E aí a Andressa, ela me falou naquela época o seguinte, André, e eu ficava assim, não, essa pessoa vai ter que pagar. Não, essa pessoa vai ter que pagar, vai ter que colher. E a Andressa falava assim comigo, André, não espera essa colheita. Porque, de repente, essa colheita não vai vir. E aí você vai ficar nessa coisa aí de querendo essa colheita que essa pessoa colha e, de repente, ela não vai colher. E eu falava, meu Deus do céu, como assim, né? A pessoa na situação e ainda me confortando diante da minha revolta. E outra coisa que ela falava, que eu achava muito interessante, eu peguei para a minha vida, óbvio que eu espero no Senhor nunca, né, passar por alguma situação parecida no meu casamento, mas uma coisa que a Andressa falava naquela época era assim, Andréia, o meu compromisso primeiro é com Deus. Então, assim, o meu compromisso primeiro é com o Senhor. E o Senhor não errou comigo. E eu pego isso para minha vida. Quando eu procuro ser, óbvio, não sou uma esposa perfeita, mas procuro ser uma boa esposa, né? E se porventura, né? Deus que repreenda, mas acontecer uma traição, né? Eu não vou jogar a culpa em Deus, né? Mas, Senhor, como assim? Eu também casei virgem e tal e tal. Primeiro, o meu compromisso é com o Senhor, né? Então, primeiro o meu compromisso é com o Senhor, depois o meu compromisso é com o meu caráter, com aquilo que a minha mãe me ensinou, aquilo, né, que ela deixou para mim, né, e depois com o outro. Então, se o outro não honrou tudo isso, é ele com Deus. Então, esse é algo que eu peguei para minha vida, né? Porque a mamãe sempre falava assim, vai enfeitar uma para outra, né? Vai enfeitar outra. E aí, quando a gente vê, né, Delma? Porque, né, tá aí o esposo da Delma, muito bem cuidado, o Gilmar também muito bem cuidado, o Charlie muito bem cuidado. Eu lembro da minha mãe, né? Mas, assim, se eu me pegar isso, eu não vou viver, né? Eu não vou viver. Porque, primeiro, o meu compromisso é com o Senhor. Eu vou honrar o meu esposo o resto da vida. Por quê? Porque o meu compromisso é com Deus, depois com o meu caráter e depois com ele. Se, porventura, um dia ele, né, não fizer por onde, aí é ele com Deus. E uma coisa que eu peguei também, a pessoa que é traída, ela não tem que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha é o outro. É o outro. O que acontece, às vezes, da mulher ficar com vergonha, né, ou o homem ficar com vergonha. Mas quem foi mau caráter, né, quem foi descarado, foi o outro, não foi você. Né? E a gente vê uma sociedade que é a pessoa que passa pela situação que fica desconfortável. Mas se a gente tem essa convicção que a Andressa colocou, né, e que eu peguei para minha vida, o meu compromisso é com Deus. A resiliência é plena. E André e Delmi, quem estiver me ouvindo, eu lembro que minha filha falou assim, Agatha, né? Mãe, e eu pensava assim, mãe, mas quem traiu é algo assim, gente. Eu fui traída. Não, a pessoa se traiu. Não me traiu, sabe por que eu penso? Se a pessoa não tiver compromisso com Deus, não vai ter compromisso comigo. Ponto. Você já imaginava. E a pessoa se trai. Porque quando acharam que estavam me traindo, Deus estava me honrando. Como Deus me honrou. Eu chorei, eu sofri, mas eu glorifiquei. Eu falava, Deus, o Senhor vai ser o meu marido. Como assim, produção? Mas Deus não é... Eu já ouvi muito. Deus não é marido de ninguém, não. Ele é pai. Eu falei, mas nesse momento eu preciso de um marido. Não um marido carnal. É um marido para estar comigo nas horas que eu preciso, de ter sabedoria. Senhor me orienta. Deus, o que eu faço agora? E ele foi. Gente, e Deus me honrou. Deus me permitiu me efetivar. Eu estava com a cabeça nas coisas de Deus e chorava, André, sabe? Que eu chorava muito. Que eu no início eu não entendia. Eu falava... Deus, eu fiz tudo certinho. Tudo que o Senhor falou lá, eu fiz. O que aconteceu? E eu entendi o que aconteceu. Jesus morreu por mim, morreu pela pessoa também. E não é isso que podia me abalar. Abalou, gente. Não é que eu sou de ferro. Mas o amor de Deus me confortou. E foi isso, assim. E quem me conhece sabe, né? Várias coisas que eu passei. E eu vi que no mundo não tem nada pra gente. De lá nós já viemos. Foco, fé e seguir. E é sobre isso.
eu fui traída, mas eu não fui traída pelo meu Deus. E eu percebi que quando a Agatha falou, mãe, mas quem traiu o diabo, não é? Então não foi a senhora que traiu, a pessoa que se traiu e tá. E tudo que eu vi a pessoa colhendo, falei, foi a pessoa que se traiu. Por quê? Com o tempo a gente vai aprendendo que antes de trair alguém, a pessoa já se traiu. Antes de eu quebrar o compromisso com alguém, eu me traí. Eu traí a Deus, eu me traí, porque tudo aquilo que eu acreditava caiu por terra. Então, antes de eu trair a pessoa com quem eu estou, eu traí os meus princípios, eu traí aquilo que eu acreditava. Então, eu vi isso. Não era comigo apenas o problema. Estava com a pessoa. E quando eu falei isso, eu falei, uau, deixa eu seguir. Deixa eu caminhando, eu vou para cá. Não, se você não vai, não impeça a mim. E é por isso que estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém. E você, Delma, como é que você reage diante de situações que às vezes a gente não está esperando, né? Às vezes a gente não está esperando um dia mal, mas como que você reage? Como você procura ser resiliente nesse momento? É aquilo que eu falei já, pedindo a Deus, orando, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que tenha de misericórdia de mim, me dê sabedoria no que falar, nas atitudes, como agir, né? E é isso, é só Deus, né? Deus no controle, pedindo que o Senhor esteja fazendo por mim aquilo que eu não consigo fazer. Já passei por traição também, mas nessa época eu ainda não conhecia Jesus, né? Mas mesmo assim ele teve de misericórdia e me colocou no colo e eu atravessei o mar e graças a Deus venci, né? Para a glória de Deus. Mas foi assim, foi com muita sabedoria, paciência, muitas vezes, muita coisa aqui, mas a gente tinha que beber água, engolir, e foi assim, foi desse jeito, né? E graças a Deus é assim que eu tenho vivido, né? Agora nós temos um advogado justo e fiel, graças a Deus, que luta, que peleja pelas nossas causas e dá a vitória pra gente, né? E toda a honra e toda a glória, né? E eu gosto muito daquele versículo que diz que o Senhor fala que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para mim, essa palavra para mim diz tudo. Amém. Amém. Ele está conosco, né? Ele verdade. Todos os dias ele está conosco. Todos os dias. Seja como, óbvio, com todo respeito, seja como um marido, seja como um amigo, seja como consolador, né? Seja como advogado, ele está conosco todos os dias. Ele está conosco. A segunda pergunta, Andressa, para a gente quase finalizar você é uma facilitadora do programa de cura interior. Ele te ajudou nos momentos que você precisava ser resiliente? Ele te ajuda? O programa de cura te ajuda com relação a isso? Olha, eu falo assim, o programa de cura, estar facilitadora lá, me ajuda porque quando estamos com uns pequenos grupos, que agora a gente está nessa parte, né, do programa, eu vejo que cada uma de nós tem uma dificuldade diferente, e quando nós estamos ali, nós despojamos, uma dá força para a outra. Naquilo que eu já passei, a minha experiência, a gente coloca lá, despoja, fortalece a vida da outra que, nossa, você passou por isso? Sim, passei. Glória a Deus, eu tô aqui. Aí a outra, meu pai, olha, foi dessa maneira que aconteceu comigo, eu não sabia como fazer, mas essa palavra de hoje tá me dando a chave para virar minha história. Então, ela me ajuda a estar cada vez mais, né, vivendo resiliência, sendo resiliente, porque os testemunhos, as experiências vividas, tanto minha como delas, dentro da palavra, faz com que a gente seja resiliente, queira estar vivendo essa resiliência a cada dia. Amém. Verdade. É verdade. A experiência
André, a experiência do outro, às vezes o que a outra está passando nos pequenos grupos, a gente vê muito isso. Fortalece muitas vezes a gente. Aí a gente pensa assim, poxa, a irmã está passando por essa situação, a minha é tão pequenininha, eu vou vencer. Que a situação da irmã é maior do que a da gente. Então, a gente vai trocando as experiências e a gente vai vendo, no final a gente vê que Deus no controle de tudo e a gente vai vencendo. É verdade. E a gente aprende com a experiência da nossa irmã. E você me fez lembrar, Delma, programa de cura também é correção. Eu fui corrigida pelo Espírito Santo. Eu fui corrigida pelo Espírito Santo há 2 quinta-feiras atrás, né? Olha como é que Deus faz. No nosso pequeno grupo, nós temos uma irmã que a gente, como ela é muito brincalhona e tal, então a gente nunca sabe quando ela tá falando verdade ou tá brincando. Eu ainda não consegui, né, descobrir. E aí, lá no pequeno grupo, ela colocou pra gente a questão que ela tem de medo de dormir sozinha, né, e conversas acerca de demônios e tal. E aí nós começamos a contar a nossa experiência, né? Algumas falou sobre experiência que tiveram com as trevas, demônio e tal. E essa irmã falou assim, meu Deus, não vou nem dormir hoje. E aí eu falei, gente, mas sério, fulano, você não vai nem dormir hoje e tal? Aí, quando eu cheguei em casa, aí eu fiquei pensando, nossa, será que essa irmã tá falando verdade? É mesmo? E o Espírito Santo falou comigo assim, você não viveu isso? Por que você tá menosprezando a dor da irmã? Né? Por quê? Você passou por isso. Então, assim, eu recebi como uma correção. E aí, quando o Espírito Santo me corrigiu, eu entrei em contato com essa irmã, falei, não, eu vou te ajudar, nós vamos orar e tal. Porque é isso aí. Às vezes você... E é aquela coisa, né, do anzol. O nariz está subindo, o anzol, né, puxar, né? A soberba está querendo puxar. Porque, eu vivi isso, esse medo, né, que eu nem sabia que tinha. Como que agora eu vou menosprezar o medo da irmã? Não, eu vou entender e vou ajudar essa irmã. Amém. Então é isso aí, é olhar pro exemplo da irmã, é olhar pro testemunho do outro e falar, não, se ela passou, eu passo também, né? Se ela venceu esse medo, eu venço também. E isso é o programa de cura, né? Na nossa vida. Para finalizar, meninas, eu tô amando assim, o momento com vocês. Já gratidão por todos que estão participando. Eu tenho certeza que vocês estão sendo abençoados. Zimar colocou aqui, né? Mulheres abençoadas. Outras pessoas colocaram aqui algumas falas. Fiquem conosco, porque vem mais lives por aí, tá? E para finalizar, eu quero perguntar a Andressa, depois ouvir a Delma, falando assim: aqueles que estão passando pelo olho do furacão, qual a mensagem que você deixa, Andressa? No início, a André falou que exatos 15 dias ela tem passado no olho do furacão, né? Eu percebo que quanto mais a gente faz a obra, mais o inimigo tenta infligir-nos de alguma maneira para a gente desistir. Mas é aí que a gente fala, Deus, então não seja glorificado, eu devo estar acertando. Porque eu falo para você assim, continua fazendo o que o Senhor tem para te honrar. Ele vai te dar força para você vencer. Porque as muitas lutas que a gente passa aqui não vai se comparar com a glória por vir. Tá doendo, tá chorando, mas ele dá o remédio para tudo. Se você tá chorando, eu vou enxugar do seu olho a lágrima. Se tá doendo, eu sou o bálsamo que vai tirar a sua dor. Em tudo ele fala, eu sou o eu sou. Para mim, ele trabalha de uma maneira. Como trabalhar? Porque Deus diz, eu sou, em cada uma da vida da pessoa, eu sou aquilo que ela precisa. Então eu não sei o que você precisa, mas eu sei que ele é o que você precisa. Amém. É a força que você precisa, o colo que você precisa, o abraço que você precisa, o puxão de orelha que você precisa. E quando eu olho para ele, eu falo o conselho que eu te dou. Confia, espera, porque a vitória vem. A vitória só pode vir dele. Lá de trás nós já viemos. O rumo, o alvo é a eternidade. Então, o que eu posso dizer é o Espírito Santo, ele é consolador, ele vai nos edificar, ele vai nos dar força para prosseguir. Eu falo nós, porque poderia falar você, mas eu também. Quando eu aponto para você, eu tenho 4 apontando para mim.
Então, nós vamos conseguir. E uma ou outra ajudou, e ao seu próximo disse, ser forte. É o que eu digo para você. Eu passo por tristeza. Porque, gente, por que eu falei que eu passo por tristeza? Antes eu falava bem assim, não, na vida da gente, nós temos momentos felizes. Nós temos momentos, eu não sou feliz o tempo todo, eu tenho um momento, não. Aí eu encontrei na Bíblia que quem tem Jesus, ele é feliz. Então nós temos momentos tristes. Nós somos um povo feliz que temos momentos tristes. E ele falou que ele estaria comigo em todos os momentos. Então, conselho que eu te dou, continua com ele. Que diante do nosso Deus até a morte salta de alegria. Então nós precisamos. Vai haver um dia mal e a gente precisa crer e confiar. E depois desse dia mal vai vir um dia de bonança. É o que eu falo para você. Em Cristo Jesus persevera. Amém. É sobre isso, né? A Zimar tá colocando aqui. Coisa linda, meninas. Programa de cura. Já me falaram muito a respeito. Zimar, eu te recomendo, tá? É um divisor de águas. Aí em Serra deve ter, né? Óbvio, tem programa de cura. Então joga lá, Zimar, no Face, programa de cura, bálsamo de Gileade. Procura saber, né, como que faz para participar isso. Você vai ser extremamente abençoado. Tá bom, meu bem? E você, Delma, me conta, tá passando a pessoa pelo olho do furacão. O que você recomenda? Olha, eu digo que aquela palavra que o Senhor nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Que a gente venha ter, em primeiro lugar, crer, né? E confiar que o Senhor está conosco, como Ele mesmo prometeu, e confiar nele, colocar diante dele, né? E deixo aquela palavra que diz lá em Isaías 41, se passares pelas águas, estarei contigo, se passares pelo fogo, não te queimará, nenhuma chama arderá em ti. Eu creio que a gente, às vezes, o Senhor permite a gente passar pelo furacão, para a gente adquirir experiência com ele. Porque nem tudo é rosa, é flores, né? Tem os espinhos. Então, ele nos permite passar pelo furacão, mas ele passa junto conosco, nos fortalecendo, nos restaurando, nos renovando na caminhada, e ele nos promete que nele nós seremos mais que vencedores. Então, nós cremos na palavra e nas promessas do Senhor, não é verdade? Sim, sim, com certeza. Né? E eu vou finalizar dizendo para quem está online, quem vai assistir depois, essa live é o versículo da minha vida, né? Baseado naquilo que a gente está falando quando se passa pelo olho do furacão. Porque a vida do cristão, infelizmente, não é só, como diz a Mara, né? Monte. Há vales também, né? Então, às vezes a gente está passando pelo monte, às vezes a gente está passando pelo vale. Então, para aqueles que estão passando pelo vale, né? E pior ainda, às vezes, o vale da sombra da morte, eu deixo Filipenses 4, 6, 7, que diz o seguinte: apresentai diante de mim, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. É coisa alguma. Ai, Senhor, como é que eu vou comer amanhã? Não andeis ansiosos, Andréia. Senhor, como é que eu vou resolver a situação que bateram no nosso carro? Andréia, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Apresentai a mim as vossas súplicas, as vossas orações, com ações de graça. Ou seja, você entrega e já agradece. Né? Jesus, eu já te agradeço porque o pão de amanhã o Senhor vai providenciar. Jesus, eu já te agradeço porque essa pessoa está querendo pagar o conserto, mas eu tenho certeza que ela vai pagar. Então você apresenta, já agradece, e ele termina assim: e a paz que excede todo entendimento humano vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo. Amém. Pensa, a pessoa está passando, eu sei me arrepiar. Você entrega, confia, já agradece, e ele tem como promessa: a paz que excede todo entendimento humano vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo. Amém. É isso que eu deixo para vocês, queridos, né? Que a gente possa não só falar isso, mas viver. Quando vier o olho do furacão, é viver.
É crer que a palavra de Deus é viva, ela é viva e eficaz. Então, que nós possamos viver aquilo que a gente realmente está aprendendo. Andressa, muito obrigada, gratidão pela sua participação. Delma, gratidão, eu tenho certeza que vocês contribuíram ao extremo, né, com relação ao conhecimento, com relação à experiência de vida. Vocês são bênção, mulheres abençoadas. Amém. Somos mulheres quadrangular abençoadas da glória do Senhor. Fique com Deus, todos que participaram, muito obrigada. Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite, repleta da paz que excede todo entendimento humano. E vem mais, tá? A Márcia perguntou sobre o Workshop da Alma 2025. Vai ter sim. Aguarde que vai ter sim. Fiquem com Deus, meninas. Obrigada. Beijo, mulher. Paz. Tchau. Paz. Beijo. Paz. Coisa Tchau. linda.